Olá, crianças, bom dia! Vamos dar início à nossa aula de gramática. Agora vamos iniciar a nossa aula de gramática. O tema de hoje é gênero do substantivo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o substantivo epiceno, comum de dois e sobrecomum. Acompanhem com o livro de vocês. Vamos abrir o livro na página 127 e acompanhar a leitura de um pequeno poema de Guto Lins. Mãe é aquela que leva o filho nas festas e no dentista. Mãe ajuda no dever de casa e vai em reunião na escola. Mãe briga, deixa de castigo e sente o coração apertado por isso. Vamos observar que no poema existem artigos e existem substantivos. Vamos observar cada um deles. No primeiro quadrinho, nós temos o artigo e o substantivo masculino presente no poema. O filho, um dentista, o dever ou um dever, o castigo ou um castigo. E nós temos também o substantivo feminino, acompanhado do seu artigo. A mãe, umas festas, a casa ou uma casa, a reunião ou uma reunião. Observem que antes dos substantivos masculinos, podemos usar os artigos masculinos, que são eles o, os, e uns. E antes dos substantivos femininos, podemos usar os artigos femininos a, as, uma e umas. Na língua portuguesa, há dois gêneros, o gênero masculino e o gênero feminino. Acompanhe agora, na página 128 da gramática, a passagem do masculino para o feminino. Vamos ver agora algumas regrinhas de quando isso acontece. Substantivo terminado por o e e troca-se por a. Como, por exemplo, a palavra aluno, terminação o, troca-se por a. Então, o substantivo fica aluna, substantivo feminino. Mestre, o substantivo masculino. No substantivo feminino, quando troca-se o e por a, fica mestra. Outra regrinha. Quando o substantivo é terminado por R, S e Z, acrescenta-se o A. Vejamos os exemplos. Doutor, doutora. Camponês, camponesa. Juiz, juíza. E a outra regrinha é, quando o substantivo é terminado por ão, troca-se por OA, an e ona. Por exemplo, a palavra leitão fica leitoa. Irmão fica irmã. Comilão fica comilona. É importante que vocês revisem bastante esse quadro da página 128, porque ele contém regras da passagem do masculino para o feminino. Vamos acompanhar na página 129 a leitura de um poema de Elias José. Eu vi a graça que a garça espalha, bela como uma bailarina, nunca se atrapalha. Eu vi o flamingo em voos e gingas geniais. Da sua cor rosa não me esqueço jamais. Observem as palavras destacadas, garça e flamingo. Qual é o feminino de flamingo? E o masculino de garça? Vocês sabem me dizer? Provavelmente não, porque não tem. Flamingo é um substantivo do gênero masculino. E o substantivo garça é do gênero feminino. Para indicar o sexo desses animais, usam-se as palavras macho e fêmea. Então, substantivos como esses são chamados de substantivos epicenos. Por exemplo, eu não poderia dizer o garço e nem o flaminga, porque não existe. Para eu poder me referir
ao substantivo garça, eu preciso utilizar as palavras macho e fêmea. Se for no masculino, garça macho. Se for no feminino, garça fêmea. A mesma coisa para a palavra flamingo. Flamingo, macho. Flamingo, fêmea. Então, agora vamos aprender um pouquinho mais sobre o que é o substantivo epiceno. O substantivo epiceno é um tipo de substantivo uniforme, ou seja, aquele que possui somente um termo para os dois gêneros, masculino e feminino. Diferente dos outros tipos de substantivos uniformes, o substantivo epiceno é diferenciado pelas palavras macho ou fêmea e, portanto, está relacionado com os animais. Vejamos alguns exemplos. O substantivo águia. Por que o substantivo águia é considerado um substantivo epiceno? Porque é apenas uma única forma escrita para os dois gêneros. Eu me refiro à palavra águia no masculino, águia macho, e no feminino, águia fêmea. Assim também como para borboleta e formiga, borboleta macho e borboleta fêmea, formiga macho e formiga fêmea. Eu não posso dizer, por exemplo, borboleto nem formigo. Eu tenho que utilizar os termos macho e fêmea quando eu estiver me referindo aí aos gêneros masculino e feminino. Vamos acompanhar a leitura da manchete de um jornal na página 130. Equilibrista atravessa Praça 7 em corda de aço a 69 metros de altura. Pela manchete, não é possível saber se a palavra equilibrista está se referindo a um homem ou a uma mulher. Fica impossível de fazer essa identificação. Para indicar se é homem ou é mulher, o substantivo ele não muda. O que vai mudar é o artigo. Observem na primeira imagem. A equilibrista. Foi utilizado o artigo a, que é um artigo feminino. Na segunda imagem, o substantivo permanece igual, porém, o que muda é o artigo, o equilibrista. Então, eu utilizei o artigo o, que faz referência ao masculino. O substantivo equilibrista pode ser tanto do gênero masculino como do gênero feminino. Assim, distingue-se o gênero por meio dos artigos, como eu falei para vocês, o e a. Esse tipo de substantivo é chamado de comum de dois. O substantivo comum de dois é um tipo de substantivo que apresenta uma só forma para o gênero masculino e o gênero feminino, sendo a distinção de gênero feita através dos artigos o, a, uma ou de outros determinantes. Por exemplo, o substantivo artista. Para o masculino, eu utilizo o artigo o. Para o feminino, eu utilizo o artigo a. O artista, a artista. Assim também como nos substantivos. O colega, a colega. O dentista, a dentista. O estudante, a estudante. O jornalista, a jornalista. Percebam que só existe um tipo de substantivo. Por isso que é chamado de comum de dois gêneros, porque é um substantivo para os dois gêneros, masculino e feminino. E como é que eu faço essa diferenciação? Através do artigo. O, a, e uma. Vamos agora acompanhar a letra de uma música que se chama Criança Feliz.
Muito bem. Observem na canção o substantivo criança. O substantivo criança é do gênero feminino, mas pode ser usado tanto para menino como para menina. Na música, não fica caracterizado que estamos falando de meninos e meninas. Quando nós falamos em criança, envolve um todo, ou seja, nós estamos falando tanto de meninos quanto de meninas. Esse tipo de substantivo é chamado de sobrecomum. Vamos observar o exemplo da página 131. A criança feliz é Márcio, um menino. A criança feliz é Carla, uma menina. Então, na música, não fica explícito se eu estou falando de Márcio, se eu estou falando de Carla. Eu estou falando de uma criança feliz. Então, logo, o substantivo criança, ele pode ser usado tanto para o masculino quanto para o feminino. Esse tipo de substantivo, ele é sobrecomum, porque eu utilizo tanto para me referir a meninos, quanto para me referir a meninas. Substantivos sobrecomuns são substantivos que nomeiam pessoas e apresentam um só gênero para o masculino e feminino. Por exemplo, o substantivo gênio. Vamos ver duas frases diferentes, mas com esse mesmo substantivo. Aquele aluno é um gênio. Aquela aluna é um gênio. Observem que o mesmo substantivo foi utilizado tanto para menino quanto para menina. O substantivo anjo. Meu filho é um anjo. Minha filha é um anjo. Eu não posso dizer minha filha é uma anja, porque o substantivo anjo, ele é considerado sobrecomum. Então, ele é utilizado para o gênero masculino e feminino. Então, crianças, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho mais sobre o gênero do substantivo, epiceno, comum de dois e sobrecomuns. E agora é hora de fazer as atividades no livro de gramática. Que todos tenham um excelente dia, bons estudos!